Olá! Nessa videoaula, irei mostrar como escrever testes unitários usando o JUnit numa classe qualquer que nós desenvolvemos. E também como fazer para executar esses testes unitários usando a facilidade já existente no Eclipse da integração com o JUnit. Inicialmente, então, eu preciso de uma classe para poder testar. Esta classe eu já desenvolvi aqui e é uma classe chamada stringUtil, que na verdade representa um pacote utilitário para trabalhar com strings. Eu criei aqui basicamente dois métodos. O primeiro deles é o método chamado isEmpty, que você passa como parâmetro uma string, e o objetivo desse método é retornar se a string está vazia ou não. E logo abaixo eu declarei o método reverse, que inverte a ordem dos caracteres de uma string. Então, se você passa, por exemplo, ABC, este método deve retornar CBA. Bom, o método já está implementado aqui. E agora vamos implementar o que interessa, que na verdade são os testes unitários para estes métodos. Por que eu devo escrever testes unitários? Bom, será que realmente esses métodos estão funcionando de acordo com o esperado em todas as condições possíveis, em todos os cenários reais? Isso nós vamos descobrir através dos testes unitários. Bom, para trabalhar então com o JUnit no Eclipse, a primeira coisa que nós devemos fazer é adicionar ao nosso projeto uma referência às bibliotecas externas utilizadas pelo JUnit. Isso é bastante simples. Basta que eu clique com o botão direito no projeto JUnit e vá em Properties, que está fora, é uma opção que está fora da sua área de visualização, mas é a última opção do menu. Aqui está a janela de propriedades do projeto. No menu Java Build Path, eu escolho a aba Libraries. Aqui estão os jars externos que o meu projeto referencia e códigos que não estão dentro da minha aplicação, estão fora em algum outro lugar, são adicionados neste local aqui. Então, eu vou adicionar aqui o JUnit. Para fazer isso, basta que eu venha em Add Library e escolha a opção JUnit. Clicando em Next, eu posso escolher agora a versão do JUnit que eu vou importar no meu projeto. Nós vamos trabalhar com o JUnit 4, que é a última versão. Finish. Perceba que agora, além da JRE, que é a máquina virtual, o ambiente de execução da sua aplicação, o seu projeto também referencia o JUnit 4, certo? Se eu der agora aqui um OK, você vai ver que aqui do lado esquerdo você tem agora uma referência ao JUnit 4. Isso significa que eu já posso usar as anotações do JUnit e já posso executar os meus test cases. Feito isso, o que precisamos agora é criar a classe de teste. Então eu vou criar um novo pacote aqui, new package, dentro de app chamado test. Este pacote vai conter as classes de teste da minha aplicação. No caso, eu vou testar os métodos da classe stringUtil. Então eu vou criar aqui uma classe de testes chamada stringUtil test. Por que esse nome? É uma convenção que eu estou seguindo, colocar o sufixo test no final do nome da classe para eu saber de maneira fácil que, na verdade, esta classe ela é a classe de testes da classe stringUtil. E clico em Finish. Aqui está a minha classe. Bom, vamos começar então criando um método de testes para o método isEmpty. Então eu vou declarar aqui um método chamado testIsEmpty. Para eu indicar para o JUnit que este teste é um test case e deve ser invocado quando o JUnit for executar, eu devo anotar este método com a annotation test do pacote org.junit. Ok? Então, aqui está. Já estou dizendo para o JUnit que esse é um método de teste. Certo, mas como funciona agora
a escrita do método de teste. Bom, o método de teste, ele nada mais é do que uma tentativa de você simular situações que vão acontecer na prática e você vai informar o que você espera como resultado, certo? Se o resultado que você está esperando for diferente do que realmente acontecer, o JUnit irá dizer para você que o teste falhou, certo? Ele faz isso de forma automática. Então, a sua responsabilidade como programador do teste é chamar os métodos nas mais diversas condições e especificar o que você está esperando como resposta, ok? Bom, então, inicialmente eu vou criar aqui uma variável b do tipo booleano que vai receber o retorno do método isEmpty. Então vamos fazer o primeiro teste. String util.isEmpty. Se eu passar, por exemplo, a string abc. Se eu chamar isEmpty para a string abc, eu estou esperando então, eu espero numa situação correta que este método retorne falso, certo? Porque a minha string não está vazia, ela possui conteúdo. Então eu vou garantir isso. De que forma? Eu faço uma assertion. Então eu uso a classe assert do pacote org.junit, assert.assertFalse b. O que significa isso? Significa o seguinte: garanta que b é falso, certo? Então, se eu estou esperando que b seja falso, eu uso um assert para afirmar isso, ok? Eu estou afirmando que eu estou na espera de um resultado b igual a false. Se, por acaso, o b for true, esse meu teste irá falhar e o JUnit irá me avisar a respeito disso, ok? Então, escrever um teste nada mais é do que você chamar o método e dizer o que você espera como resultado. Vamos continuar aqui porque o método isEmpty pode ser chamado também em outras circunstâncias. É importante que quando você escreva o teste, você faça todos os testes possíveis, do que pode ser invocado no método, para que você possa cobrir todas as possibilidades e saber que realmente seu método está funcionando de acordo. Então, mais uma chamada. String util.isEmpty. Agora imagine que eu chamo o método passando null. Bom, eu posso, de acordo com a implementação do meu método, certo? Eu posso convencionar que se for passado null, o isEmpty é verdadeiro, certo? Uma string nula é uma string vazia. Se realmente o meu código está implementado dessa forma, então eu espero que b agora seja true. Então, assert.assertTrue. B. Certo? O que mais? Bom, pode ser que o usuário chame o método passando aí sim uma string vazia. Bom, nesse caso, com certeza, ela é vazia. Então, assert.true B. Então aqui, são essas três situações que eu estou considerando. A primeira delas é quando você passa uma string com um determinado valor. E nesse caso, o isEmpty deve retornar false. Outro caso é quando você passa um null como parâmetro para o isEmpty. Nesse caso, o isEmpty deve ser verdadeiro. E, por último, um caso onde você não passa nem null nem uma string, mas passa sim uma string vazia para o método. Nesse caso, também o seu teste deve retornar verdadeiro. Então, aqui está escrito o teste do nosso método isEmpty. Vamos agora escrever algumas coisas a respeito do método reverse. Então, teste reverse. Como esse também é um método de testes, eu devo anotá-lo com @test. O reverse, ele é um método que inverte o texto da string, certo? Então, vamos tentar imaginar o que a gente poderia usar aqui para teste. Imagine a seguinte situação. String R igual a
string útil.reverse abcd. Certo, se eu chamo o método reverse passando abcd, o que eu espero como resposta? Bom, eu espero que R seja DCBA. Então, vamos fazer um assert para isso. E nesse caso, nós vamos usar o assert equals. No assert equals, você deve passar dois parâmetros. O primeiro é o que você espera e o segundo é o que realmente você está fazendo o teste, né? Qual é o teste que você está executando. Então, no caso, o que eu espero é DCBA. Mas, na verdade, eu estou passando o R, ok? Então, o assert equals funciona da seguinte forma: garanta a igualdade, né? Antes nós usamos o assert true e o assert false para garantir que um determinado booleano era verdadeiro ou falso. Aqui, né, como nós não estamos trabalhando com booleanos, estamos trabalhando com strings, a gente pode usar o assert equals. Claro que o assert equals pode ser usado também para números, né, tipos primitivos como int, double, float, também para char e assim por diante, né? Então você pode utilizar o assert equals para os mais diversos tipos de dados. Outra possibilidade é chamar o reverse, passando null, por exemplo. E nesse caso, o que aconteceria? Na implementação do nosso método, né, estamos assumindo que quando você manda reverter uma string null, né, o resultado é null. Então, vamos fazer essa garantia. Assert null R. E aqui tem mais um método para você conhecer a respeito do assert, que é o assert null. Então, garanta que R é nulo, certo? Então, eu estou esperando que R seja nulo. Vou salvar esse arquivo. Já escrevi, então, um teste bem simples para minha classe string útil. Certo, mas e agora? Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo é você executar o teste e ver se realmente tudo está ocorrendo de forma correta, né? Tudo está funcionando como deveria. A primeira coisa, então, que nós vamos fazer é exibir a view do JUnit, para nós vermos o resultado dos testes. Então, se você vier em Window, Show View, você pode vir aqui em Other. Em Other, dentro de Java, escolher JUnit. Dando um OK, você vai ver que agora, do lado esquerdo, vai abrir uma view chamada JUnit. Esta view é a sua companheira quando você executa testes usando JUnit. Ela vai mostrar para vocês quantos testes foram executados, quantos testes falharam, né? Quantos testes foram terminados com sucesso e assim por diante. Ok, e para rodar essa classe aqui agora? Então, eu já tenho aqui os métodos anotados para teste, né? Eu simplesmente venho aqui no executar. Então, run as JUnit test. Fazendo isso, perceba que agora o meu teste executou. O que aconteceu aqui na view do JUnit? Você vai ver primeiro uma barrinha verde. O que significa barra verde? Significa que todos os testes da sua classe string útil test foram executados com sucesso. Aqui você pode ver 2/2, né? Porque eu só tinha dois testes, isso é, o teste isEmpty e o teste reverse. Eram dois métodos de teste. Aqui você consegue ver detalhes a respeito do tempo de execução de cada teste, né? Então você consegue ver quanto tempo durou. E importante, aqui também é exibido os erros, certo? Caso o seu teste falhe. Vamos ver um exemplo. Digamos, por exemplo, vou voltar aqui na minha classe string útil, que o meu método reverse, no momento de implementá-lo, eu cometi um erro. Ao invés de chamar sb.toString, eu chamei s.toString. Um erro que, convenhamos, não seria muito difícil de acontecer na prática. Voltando aqui ao meu JUnit, eu vou executar o teste novamente. Basta que eu clique aqui novamente. Perceba que agora eu tenho uma barra vermelha. A barra vermelha significa que o teste falhou,
né? Que o teste, alguma coisa não está funcionando como deveria. Eu posso ver aqui que eu tive uma falha, certo? E eu sei que a falha foi no método test_reverse, porque aqui do ladinho está um X, certo? Eu posso aqui, daí, na parte de baixo da view, inclusive, ver o que está acontecendo. Observe a mensagem de erro. Erro de comparação, certo? Uma falha de comparação. Foi esperado DCBA, mas o resultado foi ABCD. Aonde é que aconteceu isso? Na classe stringUtilTest.testReverse, na linha 28. Se eu clicar duas vezes aqui, eu vou exatamente ao acerte que deu o problema. Então, eu já sei que eu estava esperando DCBA, mas na verdade eu recebi como resultado ABCD. Então, de posse disso, eu posso vir até o método, né, e verificar o que está acontecendo. Se eu fizer um debug, eu vou descobrir que eu esqueci de colocar o B aqui, né? Fazendo isso, eu posso executar o teste novamente. Vocês vão ver que agora o teste volta a funcionar. Outra coisa importante é que além dessa anotação teste, existe também outras anotações do JUnit. E uma delas interessante, duas na verdade, são as anotações before e after. Before e after. Para que serve isso? Eu vou implementar aqui dois métodos usando essas anotações. Tem que importar aqui. E aqui, iniciando o teste. Teste finalizado. Para que servem essas anotações? Basicamente, eu estou dizendo para o JUnit o seguinte: antes de executar cada teste dessa classe, chame o método before. E assim que o teste terminar, chame o método after. Por que isso é interessante? Porque às vezes, antes de começar a executar o teste, você quer preparar alguma coisa, né? Preparar um ambiente, setar alguma coisa, configurar algo que você precisa para o teste. E assim que o teste termina, você quer desfazer essa configuração, né? Para que isso não afete outros testes. Então, usando essa anotação before e after, é a chance que você tem de poder preparar alguns recursos para que um teste seja executado e depois destrua esses recursos assim que o teste terminar. Então, se nós executarmos o teste agora, vocês vão ver que aqui no console eu tenho duas chamadas, iniciando o teste e teste finalizado, e depois iniciando o teste e teste finalizado. Isto é, para cada um dos dois testes que eu tenho na minha classe stringUtilTest, o JUnit invocou o método before e o método after. Então, esta é uma forma que você tem, né, como já comentei, de preparar a execução dos testes. Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar aqui é que, inicialmente, o que nós fizemos aqui? Nós tínhamos uma classe stringUtil com alguns métodos e depois nós escrevemos os testes para os métodos, né? Atualmente, existe muita gente que é adepta do TDD. O que significa isso? É o Test Driven Development, isto é, desenvolvimento orientado a testes. Como funciona isso? Funciona da seguinte forma: você primeiro escreve os testes unitários e depois você escreve o código. Isso pode soar estranho, mas na verdade é algo bastante interessante. Como que funciona? Bom, basta que você coloque apenas o método, né? Implemente o método sem a sua lógica, ok? Coloque lá a assinatura do método, só retornando qualquer coisa, caso o método precise retornar algum dado. E depois você escreve os testes dizendo o que você espera do comportamento daquele método. E aí você executa o teste. Obviamente o teste vai falhar, porque o seu método ainda não está implementado. Com o teste falhando, você vai no método, implementa algo que vai consertar aquela falha e roda os testes novamente. Provavelmente o teste vai falhar por outro motivo. Aí você vai no seu método, implementa a funcionalidade para fazer com que aquele teste funcione e roda os testes novamente. E assim sucessivamente até que você execute o teste e
ele esteja funcionando adequadamente. Neste momento, você sabe, então, que a sua classe, né, o seu método, está funcionando como deveria. Então, este é o Test Driven Development. Você primeiro escreve o teste e depois você vai implementando as funcionalidades do método para fazer com que os testes executem adequadamente.